informação de que, apesar de ter sido considerado culpado pelos jurados, o juiz ainda não definiu e não destacou qual será a pena do ex-presidente. Ele foi considerado culpado de 34 crimes considerados mais leves, brandos, mas a pena em si ainda não foi divulgada. Haverá uma sessão que ainda será marcada, ou pelo menos divulgada, em que Donald Trump terá de comparecer e aí sim saberá qual a pena imposta a ele por conta desses crimes. O que eu pude observar na imprensa norte-americana é que o fato de ele ter 77 anos, ser a primeira condenação e o crime não ser violento, poderá fazer com que a condenação seja pagamento de uma multa e um período em liberdade condicional. E aí sim, uma panorâmica. Agora, voltando às imagens de Nova York, o comboio segue pelas principais ruas nessa região onde fica a corte de Nova York, e Donald Trump deve seguir para o seu apartamento na Trump Tower, um edifício muito conhecido para as pessoas que visitam possivelmente a cidade mais conhecida dos Estados Unidos. Girando com os nossos comentaristas, audiência rotativa, você, Cristiano Beraldo, pode até nos informar qual é essa região mesmo da corte em Nova York, Beraldo? Se puder destacar para a gente também qual deve ser a articulação dos integrantes do Partido Republicano. Esse aspecto trazido pelos nossos comentaristas, pelo Mota e pelo Dávila, aquela popularidade, massa de pão, quando mais batem em Donald Trump, mais ele cresce e se torna uma pessoa forte no processo eleitoral. Você concorda com essa afirmação, com essa reflexão? Sim, porque os elementos que são utilizados contra ele para atacá-lo, para persegui-lo na justiça, ficam muito evidentes que trata-se de perseguição. Quer dizer, não há elementos ali, pelo menos não estão sendo usados nesse momento, elementos concretos que tenham um caso realmente forte, evidentemente que pudesse configurá-lo ali de alguma forma como um criminoso. Esse tema específico, que acaba de ser julgado aí na corte, que, se não me engano, enfim, tem diferentes prédios ali das cortes, mas, se não me engano, essa aí fica na região de Downtown, que é sul da ilha de Manhattan. Não é um caso que traz nenhum tipo de história convincente contra uma pessoa pública ou contra alguém que pudesse ter usado essa alegação de ter dado dinheiro para essa moça que configurasse um crime eleitoral, uma fraude eleitoral. A gente precisa lembrar disso. A acusação é que ele cometeu uma fraude eleitoral, que ele teria sido eleito ou teria ajudado a ser eleito o fato dele ter dado um dinheiro para essa moça, o dinheiro dele, da empresa dele, para que ela não revelasse a história durante a campanha. Aí a gente vai entrar na discussão da moralidade. Agora, a moralidade é uma questão pessoal. A alegação que se poderia dizer, não, as pessoas votaram no Trump majoritariamente porque achavam ele uma pessoa muito pura, porque ele tinha feito um juramento de santidade, ele representava a família tradicional. Olha, Trump foi divorciado, dono de cassino, enfim, Trump está longe de ser essa figura imaculada que realmente representa a família tradicional norte-americana. Então, não é uma acusação crível, não é uma acusação forte para se fazer contra ele, querer dizer que isso geraria algum tipo de influência definitiva nas eleições que foram vencidas por ele em 2016. Então, esse circo que se arma já ficou muito evidente para as pessoas. E, do outro lado, se tem o presidente Joe Biden, que é o maior beneficiário de um eventual desgaste na imagem de Donald Trump, mas que, convenhamos, não tem mais condição de liderar nada. Ele não consegue
se mostrar mais um presidente ativo, vigoroso, que tem as rédeas do país na mão, e ele também não tem conseguido se mostrar um candidato que tem a própria campanha nas mãos. Então, tudo leva a crer que essa estratégia de atacar loucamente Trump, de colocar a estrutura dos Estados Unidos, da presidência da República contra Trump, que isso foi feito ali, desenhado por pessoas que se acham muito espertas, muito inteligentes, e que agora terão que amargar uma derrota imensa nas próximas eleições no mês de novembro. Então, e a política americana, Candiato, só para finalizar, ela é cheia de histórias assim, maravilhosas em que as pessoas tomam medidas e decisões primárias e acabam se metendo numa enrascada danada, como o próprio filho de Joe Biden, que foi flagrado aí em conversas para lá de suspeitas a partir de um laptop, um computador que levou para manutenção. E tem histórias mil aí que vão construindo esse universo da política americana, que chega a ser muito mais interessante que a do Brasil, porque no Brasil, infelizmente, a gente lida com muitas histórias de corrupção, com muitas histórias de feitos que vão contra a população, contra o interesse da população. Estados Unidos é um pouco diferente, apesar também, obviamente, de ter que lidar com aspectos de corrupção, enfim, de tempos em tempos. É isso. Estamos acompanhando imagens ao vivo para você que está nos acompanhando pelas emissoras de rádio. Estamos vendo um comboio de veículos pretos blindados. É o comboio que leva o ex-presidente Donald Trump, que saiu há pouco da corte criminal de Manhattan, em Nova York. Foi considerado culpado por fraude fiscal. Nos próximos dias terá acesso à informação da pena imposta a ele. Estamos repercutindo com os nossos comentaristas quais podem ser os desdobramentos a partir desta condenação. Mota, antes dessa entrada ao vivo, você ia trazer justamente a reflexão sobre um ponto que a gente precisa levar em consideração dessa condenação de Donald Trump, e aí a gente teve que mudar de assunto. Então, vou passar a palavra a você, que você complemente a sua reflexão e sobre as consequências que a gente tem que destacar para a nossa audiência em relação a Donald Trump após essa condenação. Por favor. O que a gente está testemunhando agora, Candiato, na minha opinião, é um evento muito grave, gravíssimo, com consequências imprevisíveis para os Estados Unidos e como consequência, para o mundo. O promotor de Manhattan acusou Donald Trump de ter cometido 34 crimes de falsificação de registros contábeis. É disso que a gente está falando aqui. Trump se declarou inocente de todas as acusações, mas os jurados consideraram o ex-presidente Donald Trump culpado de todas as acusações. Cada acusação dessa leva uma pena máxima de prisão de 4 anos. São 34 acusações. Então, na teoria, Trump poderia receber uma pena máxima de prisão de 136 anos. É muito importante ressaltar a gravidade disso. Essa é a primeira vez que um presidente ou um ex-presidente americano é condenado por um crime. Crime, nesse caso aqui, de falsificação contábil. Isso é gravíssimo. Isso sinaliza o uso da justiça para perseguição política. Isso é tática de países de terceiro mundo, de países que são repúblicas de banana, não dos Estados Unidos da América. Um país que tem uma Constituição que está em vigor há mais de 200 anos. E a pergunta que fica é: como será daqui por diante? Vamos supor que o Trump desista da eleição por causa disso. Como vai ficar a credibilidade do vencedor dessa eleição sem a participação de Donald Trump? Por exemplo, se o vencedor for Joe Biden, como vai ser a vida dos futuros presidentes dos Estados Unidos daqui por diante, depois desse precedente? Abriu-se um precedente. Um ex-presidente condenado por um crime
e um crime que a maioria das pessoas não consegue nem entender direito. Como eu falei antes, o promotor fez um malabarismo jurídico. O que vai ser daqui por diante? E, por último, não custa lembrar, quando os Estados Unidos ou qualquer país escolhem um presidente, eles não estão escolhendo um modelo de comportamento pessoal. Eles não estão fazendo um julgamento sobre a vida privada da pessoa. E nem nós fazemos aqui. Se a gente fizer isso, a gente não vai ter tempo para nenhum outro assunto. Só para lembrar o que já aconteceu nos Estados Unidos. Vocês lembram do Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos? Vocês lembram o que o Bill Clinton fez dentro da Casa Branca? Não custa lembrar de Richard Nixon, já falei, escândalo de Watergate, escutas clandestinas, chantagem, pagamento de propina. Os Estados Unidos teve outro presidente chamado Warren Harding também, uma administração repleta de escândalos. Ficou famoso o coronel Forbes, que nessa administração Warren Harding fazia venda de cargos públicos. Documentos em casa. Trump foi acusado de manter documentos em casa, na sua casa de Mar-a-Lago, na Flórida. A mesma coisa fizeram Joe Biden e Hillary Clinton. Nenhum dos dois sofreu qualquer punição. Aliás, Hillary Clinton tinha até um servidor clandestino que ela usava para enviar e receber e-mails, proibido por lei. Nada aconteceu com ela. Em relação a Bill Clinton, o meu escritor favorito, Christopher Hitchens, tem um livro sobre ele, em que ele diz o seguinte: Clinton mentia tanto que ele mentia até quando não levava vantagem nenhuma com isso. E ficou famosa uma frase de Bill Clinton, quando perguntaram a ele: o senhor já fumou maconha? E aí ele disse: fumei, mas não traguei. Então, é essa a história dos Estados Unidos da América, e eu não hesito em dizer, essa história muda hoje. Essas cenas que nós estamos vendo aqui, elas marcam uma virada na história dos Estados Unidos. A partir de agora, o jogo político vai ser diferente. A minha desconfiança é que a mudança é para pior. Pois é, essa é uma situação que a gente precisa refletir com os nossos comentaristas. Ainda em destaque, o comboio que leva o ex-presidente Donald Trump, que saiu há pouco da corte criminal de Manhattan, em Nova York, deixou a corte, o tribunal, e agora deve seguir para seu endereço ou em Manhattan ou então possivelmente para uma outra localidade. A gente segue acompanhando esse trajeto ao vivo aqui na Jovem Pan News. Eu vou trazer o Luiz Felipe Dávila para refletir sobre esses pontos destacados pelo Mota. E o Mota relembrou esses dois episódios em especial que envolveram o ex-presidente Bill Clinton, ele naturalmente no poder. Teve aquele caso com a estagiária Mônica Lewinsky, que ganhou as páginas do noticiário, né, Dávila? E também essa declaração, essa entrevista que ficou muito conhecida, em que Clinton disse que fumou um cigarro de maconha, mas não tragou. Agora, você, Dávila, trouxe a sua avaliação sobre o comportamento e as posturas de Donald Trump, segundo você, uma postura reprovável. Essa condenação e essas informações que vêm à tona em relação à vida privada de Donald Trump, o quanto isso tende a mexer na avaliação dos apoiadores de Donald Trump? Na prática, caso ele seja o candidato do Partido Republicano, essa condenação o prejudica? Não, essa condenação, como eu disse, vai fortalecê-lo, porque aqueles que apoiam Donald Trump acreditam na versão de Donald Trump e também acreditam que a máquina do sistema está sendo usada para prejudicá-lo, para tirar da disputa eleitoral. Portanto, eu entendo que essa condenação só vai fortalecer Donald Trump perante os seus eleitores. Os seus eleitores vão sentir cada vez mais que defender Donald Trump é uma luta contra o sistema que vem sendo cada vez mais minado por uma politização muito preocupante. E aí o Mota traz um ponto fundamental. No momento em que a justiça deixa de cumprir o seu papel de guardião da lei e passa a atuar como um órgão político sem ter recebido o mandato popular, é, na verdade, uma degeneração do Estado democrático de direito. E é, sim, um sinal muito preocupante quando a corte é usada de maneira política e não de uma maneira para fazer cumprir a lei.
Por isso, neste momento de muita polarização nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, é fundamental que o Poder Judiciário atue cada vez mais como guardião da lei, porque se ele é arrastado para o jogo político, ele está, na verdade, colocando fogo no circo. É isso que está acontecendo. E o Mota tem toda a razão. Isso aí é, sim, algo preocupante, que pode demonstrar cada vez mais que na corte, ao invés de respeitar a lei, se faz política. E política se faz na urna, se faz no Congresso, se faz nos fóruns da política, não é no fórum da justiça. Então, eu estou de acordo com isso. Agora, quanto ao comportamento imoral, como bem mencionou aí Mota, de outros presidentes, o Bill Clinton chegou a sofrer um processo de impeachment, porque ele mentiu. E isso era considerado grave, ele escapou do processo de impeachment, mas houve sim um processo de impeachment no Congresso norte-americano. Agora, eu não acho que ninguém escolhe um presidente por uma questão moral, tal, mas eu acho que o comportamento moral de um chefe de Estado, de um político, é importante, porque isso diz como ele vai atuar nos momentos difíceis do país. Então, não acho que é um decisor de voto, mas é algo que preocupa. Eu me preocupo. Eu, quando escolho um presidente, quando eu vejo que é um presidente que não cumpre a palavra, que tem um passado complicado, eu fico preocupado, porque como é que ele vai fazer na hora que ele exercer o cargo? Ele vai esconder documentos? Ele vai ludibriar? Ele vai corromper? Porque é isso que todos nós pensamos quando alguém tem um comportamento imoral. Então, eu não acho que isso é fundamental para decidir o voto. Mas para os cidadãos que entendem que o comportamento das pessoas refletem os valores que elas prezam ou não prezam, isso para mim é preocupante. Agora, quanto à questão eleitoral, eu acho que Donald Trump vai sair mais forte do que nunca disso, porque isso só vai fortalecer a narrativa perante aos seus apoiadores. E tem mais, se os republicanos quisessem ter tido outro candidato, tiveram uma oportunidade, tiveram as primárias. Tiveram as primárias, alguns desistiram. Nikki Haley, eu considerava um nome excelente, mas a maioria do partido acabou não apoiando o Nikki Haley nas primárias. Então, assim, o processo de escolha, ele é democrático, ele é natural dentro do partido. O partido teve uma opção de escolher um outro candidato que não fosse Donald Trump. Assim como o Partido Democrata teria a opção de escolher um outro candidato que não fosse Joe Biden. Mas os partidos, os seus partidários, resolveram reiterar o apoio a esses dois candidatos, Donald Trump e Joe Biden. E isso vai ser a eleição americana. Então, hoje, a narrativa já está definida. O problema é o tal do swing vote, do voto independente. Como é que ele vai ser afetado por essas coisas ou não? Não me parece que aqueles que apoiam Donald Trump vão alterar o seu voto por causa dessa condenação do Tribunal de Nova York. Mas isso mostra, como o Mota bem falou, um momento preocupante na história dos Estados Unidos, quando se faz política na corte, em vez de fazer política no Congresso, nas ruas e nas urnas. Pois é, apesar de condenado, a pena será definida pelo juiz Juan Merchan nos próximos dias. Inclusive, já temos uma informação preliminar que indica que essa divulgação, a sessão para divulgar qual será a pena imposta a Donald Trump, será no dia 11 de julho. Então, a gente vai seguir acompanhando. Agora, tem um aspecto muito importante que eu estou verificando aqui na imprensa norte-americana. Trata-se de uma especulação. Eles falam que não há precedentes, viu, Cristiano Beraldo? Mas há uma especulação na imprensa norte-americana. Caso Donald Trump seja eleito, ele poderia dar um indulto presidencial a si mesmo. Não sei se isso acaba sendo até uma gozação de alguns jornalistas ou se há um dispositivo jurídico que autorize um presidente a dar um indulto a si próprio. Queria pedir também sua reflexão sobre esses próximos dias. Certamente as figuras importantes dos partidos republicano e democrata vão tratar dessa questão e vão montar uma estratégia para os próximos dias, né, Beraldo? Você tem o perdão presidencial, né? Mas diferente do que acontece no Brasil, que o indulto presidencial ele passou a ser questionado pelo Supremo Tribunal Federal,
Nos Estados Unidos, isso é uma instituição, digamos assim, que dificilmente será questionada, até porque fica muito claro, e cada vez mais claro, e isso será muito explorado nas eleições, do caráter político desse processo, né? Então, não tenho dúvidas de que, uma vez na presidência, Donald Trump poderá tomar as medidas que forem necessárias para reorganizar esse tipo de decisão contrária a ele, porque não encontram base legal para sustentar essa condenação. Pelo menos nesse caso específico que a gente está tratando, de novo, reforçando para a nossa audiência rotativa, é um caso em que ele pagou o dinheiro do próprio bolso para uma pessoa privada, para que ela não revelasse a natureza da relação íntima que os dois tiveram. E aí ele foi acusado de fraude eleitoral, porque supôs-se que as revelações dessa moça sobre este caso, que teria sido um caso extraconjugal de Donald Trump, poderiam ter mudado, ou poderiam não, definitivamente mudariam, porque se é uma fraude, o promotor está afirmando categoricamente que a informação, se tivesse sido revelada, mudaria o resultado da eleição. Isso, obviamente, é uma obra de ficção, não é? Então, agora, com esse veredito, Caniato, o que vai acontecer é que o Partido Democrata vai ficar expondo esse ser imoral chamado Donald Trump, que usou dinheiro da sua própria empresa, dinheiro que ele ganhou numa atividade privada das suas empresas de hotéis, de construção e etc., para pagar uma pessoa física também privada, que não tem nenhuma relação com o poder público, e que essa figura imoral, ela não merece novamente ser presidente da República. E aí, pelo lado republicano, o que eles vão ter que fazer é simplesmente demonstrar aquilo que se vê quando presta-se um pouquinho mais de atenção nos detalhes desse caso. Que o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma perseguição desenfreada dessa máquina poderosíssima que move a presidência da República contra um candidato. O que se trata, todo esse imbróglio, é da manutenção do poder por um presidente que tem se revelado a cada dia um incapaz, uma pessoa fraca que claramente está passando por um momento bastante delicado de saúde, que já não tem mais vigor para exercer o cargo de presidente da República. E eu ainda acho que Joe Biden sequer vai concorrer à presidência, porque quando chegar o momento da campanha, ele não terá condições de fazer uma campanha presidencial como ela precisa ser feita. E há uma discussão muito viva hoje no Partido Democrata para definir quem será o plano B. Será Kamala Harris, também sem absolutamente nenhuma chance de vitória? Será Michelle Obama? Essa é uma candidata bastante mais formada, mais parruda para o Partido Democrata, mas que aparentemente tem se recusado a cumprir esse papel. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda no contexto das eleições presidenciais norte-americanas desse ano. Mas desse julgamento, o que vejo é que Donald Trump sai fortalecido, apesar da sua condenação, e o Partido Democrata continua com uma história muito fraca, um discurso muito frágil e com muitos problemas a resolver daqui até as eleições. Pois é, vou passar mais uma vez para o Roberto Mota. Mota, inclusive, veículos norte-americanos, pessoas chegaram a acompanhar de dentro da corte e revelaram que Donald Trump, durante o anúncio da condenação, não externou absolutamente nada, não demonstrou o que sentia, nenhum tipo de reação, não reagiu à condenação, essas as informações preliminares divulgadas pelos veículos norte-americanos. E quando ele saiu da sala do tribunal, ele disse o seguinte: foi um processo fraudulento, trata-se de uma vergonha, eu sou um homem inocente. E aí ele disse, vou continuar lutando. E por fim, ele disse o seguinte, já fora do prédio do tribunal, pouco antes de entrar no seu veículo: o veredito verdadeiro
será no dia 5 de novembro, fazendo referência, claro, à data das eleições, quando muito provavelmente irá enfrentar Joe Biden. Mota. É isso, Caniato. E você sabe o que eu estou pensando? A gente está olhando essas cenas, a gente está sendo testemunha de um momento histórico. E eu estou aqui pensando, sabe quem mais está olhando essas cenas e provavelmente sorrindo? A China. Sabe quem mais está olhando essas cenas e provavelmente sorrindo? A Rússia. Sabe quem mais está olhando essas cenas e com certeza muito feliz? O Irã. Esse é um momento muito complicado para os Estados Unidos. Enquanto a gente está aqui no ar, eu conversei com alguns juristas americanos e brasileiros sobre a avaliação que eles fazem. Eles foram unânimes, as pessoas com quem eu conversei, em dizer que isso foi um uso sem precedentes de uma violação criminal sem a menor gravidade. Tecnicamente, eles dizem, o Trump poderia sim ser condenado à prisão, mas isso é altamente improvável, considerando-se todas as circunstâncias atenuantes desse caso. Eu dei uma passeada aí pela mídia e vi uma reação da maior parte da mídia que não era a reação que eu esperava. Está todo mundo realmente preocupado com a seriedade desse evento, de se usar uma acusação que não tem nenhuma gravidade para retirar um presidente da disputa, um candidato, um ex-presidente, um candidato da disputa presidencial. Por exemplo, a revista The Economist diz: essa acusação contra Donald Trump foi equivocada e contraproducente. A revista The Economist não é fã de Donald Trump. Eles não gostam de Donald Trump. Mas eles classificaram essa acusação de equivocada e contraproducente. O próprio Trump disse: foi um julgamento fraudado e vergonhoso. Como você disse, Caniato, o Trump já disse, o verdadeiro veredito será dado pelo Olha povo. ele saindo, Mota, Donald Trump saindo do carro preto que o conduziu até o seu endereço. Ele saiu da Corte Criminal de Nova York. Ele agora caminhando pela calçada, claro, com seguranças ao redor, muitos carros parados ali, muitos policiais acompanhando e também os seguranças pessoais de Donald Trump. Um carro da polícia à frente também fazendo a segurança. Donald Trump acenando para as pessoas e ele empunhando ali, mandando um tchau, cerrando os punhos, fazendo uma saudação, possivelmente ali na frente um grupo de apoiadores nessa avenida em Manhattan. Agora a imagem trata-se aí a Trump Tower, é isso, exatamente. Trump Tower, ele na frente da Trump Tower e ali centenas de apoiadores que estavam aguardando a chegada de Donald Trump e ele na calçada, ali na esquina, esse que é um prédio icônico em Nova York, a Trump Tower, ele inclusive tem um apartamento nesse edifício. É isso, a gente segue acompanhando essas manifestações e também a chegada de Donald Trump. Você quer concluir, Mota, por favor? Quero sim. Eu só queria ler mais um trecho aqui do trecho da revista The Economist. Ela diz o seguinte: pela primeira vez, um ex-presidente americano foi condenado por um crime. Essa desgraça histórica deveria tanto chocar a nação quanto tranquilizá-la sobre a sua capacidade de fazer justiça. Mas a condenação de Donald Trump provavelmente não vai produzir nenhum desses dois resultados. Isso se deve, em parte, ao poder corrosivo da ousadia de Trump e, em parte, à natureza, e esse é que é o ponto importante, a natureza complexa e discutível das acusações apresentadas contra ele. E aí eu vou encerrar um comentário com a frase do próprio Donald Trump, que deve estar, nesse momento, ecoando entre todos os seus apoiadores. Jamais consertaremos um sistema corrupto trabalhando com as pessoas que ajudaram a corromper esse sistema. Tá certo. Olha só, a produção acaba de me informar que conseguiram separar
uma fala rápida de Donald Trump logo após essa sessão no Tribunal Criminal de Manhattan. Vamos acompanhar. Isso foi uma vergonha. Esse foi um julgamento fraudado por um juiz corrupto. É um julgamento fraudado, uma vergonha. Ele não nos daria uma mudança de local. Estávamos em 5 ou 6% neste distrito, nesta área. Este foi um julgamento fraudado e vergonhoso. O verdadeiro veredito será dado pelo povo em 5 de novembro. E eles sabem o que aconteceu aqui. E todo mundo sabe o que aconteceu aqui. Sou um homem muito inocente. And the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man.